Muito bem-vindo ao nosso quadro Além do Dinheiro, porque não é sobre cifras, não é sobre planilhas e matemática, é muito mais. E hoje nós vamos falar sobre as dores invisíveis. Eu sou Cláudia Torres, especialista em planejamento e organização financeira para mulheres. E estou com uma convidada mais que especial, a minha terapeuta, psicóloga clínica Adelaide Araújo. Seja muito bem-vinda. Me fala um pouquinho de você para as pessoas te conhecerem. Muito obrigada, Cláudia, por estar me recebendo aqui, por ter me feito esse convite. É muito abençoado e para além de satisfatório poder estar te acompanhando nesse processo dessa trajetória enquanto psicóloga, né? Estou formada tem 20 anos pela Federal do Pará e vim para Brasília porque casei, depois separei e fiquei. E aí dentro disso eu comecei a trabalhar com a Cláudia já nesse processo novo que a gente está começando a vivenciar, todo mundo, né, de uma forma geral, que é o processo de estar também dentro das redes sociais, né? Redes sociais, mídias, etc. E o processo terapêutico com ela começou nesse viés. Na pandemia, gente, olha só quanto tempo faz. E deixa eu contar um segredo para vocês. Eu comecei na pandemia fazendo as sessões online e somente esse ano que eu vim conhecê-la pessoalmente, gente, no Eleve 360 Brasil. Incrível. E eu falo que enquanto mulher, a minha maior bandeira é do autoconhecimento. Para quem não sabe, eu passei por um luto. Foi muito doloroso e difícil para mim. E só através da terapia, porque eu sempre falei com a Adelaide, eu senti que os tijolinhos caem por dentro. E enquanto a gente não olha para dentro, para a gente olhar as nossas feridas, a gente não consegue sair daquele estado que a gente está. E a gente duvida. O que eu falei para ela, que eu senti que eu duvidava dos meus valores, dos meus princípios. Eu tive que me reconstruir depois dessa dor que eu passei. E de lá para cá eu tive um crescimento pessoalmente, profissionalmente, foi incrível. Então busque, gente, busque sim esse autoconhecimento, porque impacta tanto na nossa vida pessoal, profissional e ajuda muito para a gente poder expandir nossa consciência, ter os nossos limites bem definidos. Isso é super importante para nós mulheres e para qualquer pessoa, não é, para qualquer pessoa. Por exemplo, eu sou uma profissional que trabalho com várias faixas etárias. Na verdade, eu começo com crianças e vou até pessoas idosas, né? E é muito fantástico, obviamente, né? Vocês vão ver que eu sou bem empolgada com isso de ouvir a pessoa, acompanhá-la, mandar, tá acontecendo isso na minha vida, quero falar disso, né? A partir dali, você vai começar então a entender de onde é que vem uma parcela disso que você está vivenciando hoje. Porque, obviamente, muitas vezes tem algumas situações externas, como a Cláudia mesmo trouxe, né? Ela veio para um processo ligado ao luto que ela vivenciou, mas a partir dali ela foi entendendo como é que estava o dia a dia, ela ligada com as filhas, ligada com as fofuras das netas delas também. É a partir desse olhar, aos bocadinhos para si, e para sua história, para sua historicidade e para como a gente aprende a aprender sobre como que a gente é e como a gente vai se construindo, porque é processo. Esse é o clichê, né? A pessoa diz assim, não me conte mais sobre isso, mas é a frase que de fato a gente vai, enquanto profissional da psicologia, né, trazer com mais ênfase, porque óbvio, de tão óbvio que é, a gente está falando da vida da pessoa. Adelaide, nessa questão, eu que sou especialista em planejamento e organização financeira, a minha percepção é de que o emocional afeta no financeiro e o financeiro no emocional. E assim, queria que você citasse quais são as dores mais presentes nas mulheres, essas dores invisíveis, essas dores emocionais. Traga pra gente assim, quais são essas dores e o que acontece muito que eu percebo? Essa emoção, né? Como
A gente tem que ter essa percepção. As mulheres buscam se anestesiar muito com o cartão de crédito e com o cheque especial. Então, assim, como a gente pode alinhar ali, né, o trabalho da organização financeira também e também cuidar dessas emoções para que as mulheres não se endividam aí com essas dores emocionais, que elas tenham esse olhar, esse cuidado para identificar quais são essas dores mais frequentes que as mulheres levam para dentro do seu consultório. Nesse processo da utilização do dinheiro em si, do cartão de crédito, dessa possibilidade de crédito que se tem, às vezes é compensatório. Pelo excesso, seja pela falta. A grande maioria das vezes, em geral, vai ser pela falta, no sentido de, tal coisa não foi daquele jeito, se eu não consigo compreender de onde vem, culpa, de onde vem, se tem, a gente precisa aprender a nomear quais são os sentimentos, né? Por isso também estava falando da questão do processo a gente entender que é um processo, é um contínuo, desde quando a gente nasce, que é isso que eu ia colocar para ti, que tem a visão, a gente entender que a gente está inserida já num sistema, já numa família. Essa família vai estar com valores, com crenças, com que a gente já trabalha hoje em dia como mais tarde as crenças limitantes, porque são crenças que vão te levar até aqui, X. E inclusive de como é que as pessoas que estão ao nosso redor aprenderam a lidar com o dinheiro. Isso também vai ter essa questão. Tudo no núcleo familiar. Começa Igual por aí. A gente também identificou. Eu passei por esse processo. Eu não sabia, mas eu tinha um perfil gastador. Eu gastava meu dinheiro todo com roupa, sapato e viagens. E aí só depois de fazer esse trabalho, a gente identificou também dentro da terapia, no meu caso aí o abandono, né? Seria o abandono, né? Também. De não conhecer o meu pai biológico. E nem, portanto, eu nem sabia. Então, dentro da terapia, a gente identificou e a gente trouxe isso para ser trabalhado, né? E o que ela sempre fala, a gente tem que sentir, ter o sentimento, sentir, acolher para transformar. E enquanto eu não tive esse olhar, eu não entendi e não entendia, né, esse meu comportamento. E, de novo, processo. Processo, pra vocês terem ideia, comecei com a Cláudia, acho que uma média de 2020, 2021. Estamos em 2025. As últimas sessões foram assim mais no início do ano. Então aí são 4 a 5 anos. E assim, isso é com a Cláudia porque ela veio trazer dela no momento de vida dela. Para cada pessoa vai ter um tempo, não tem um padrão específico. A gente sempre coloca que pelo menos devem ser uns 6 meses. Então assim, não tem como, no meu entender, enquanto profissional, a gente apressar, né? A gente pode já perceber, a gente provavelmente, enquanto profissional, vai começar a fazer uma leitura, né? O tal do escaneamento para, ela trouxe essa questão aqui do pai e da mãe, ela trouxe essa questão aqui lá familiar, e ela está trazendo X, Y, Z comportamento hoje. Com ela, com as filhas, com as parcerias do trabalho, com as parcerias da vida social, afetiva. Então a gente vai aprendendo a costurar e a juntar com a própria pessoa a partir do que ela vai trazendo. Então, abandono pode ser a sensação às vezes de ter sido rejeitada, né? A humilhação, né? A injustiça. Sentimentos de ter sido injustiçado. Uma questão que ela colocou agora aqui da humilhação, está sendo um grande processo hoje em dia, esse olhar diferenciado para como que a gente aprende a educar as crianças, não é apenas criar, né? A educação que não tem a ver só com uma educação formal da escola, mas essa educação sobre como que a gente aprende a aprender a sentir, que a gente aprende a reconhecer. Eu achei muito bom aquele filme que as crianças estão assistindo muito para identificar as emoções divertidamente. Então, assim, super indicável. E uma dessas preocupações que a gente tem, né, que nós temos que ter enquanto mães de família, é ter esse cuidado, porque tudo que a gente faz, a gente reproduz e os nossos filhos também vão tendo os mesmos comportamentos. Há uma repetição de padrões aprendido, né? E é um aprendizado que não é só consciente.
Mas vai pegar uma consciente. Porque vai pegar uma criancinha hoje em dia, ela vai dizer, mas a mamãe fez assim, 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 né? Por exemplo. E quando fala, engole o choro, aquilo pra mim. E aí eu vou enganchar naquilo que eu ia falar sobre a questão da humilhação, porque, obviamente, não é só quando a gente é criança, mas no processo da vivência de estar criança, a gente tem uma limitação de cunho neuroquímico, neurológico, de crescimento dessa parte biológica que a gente tem e, obviamente, emocional junto com isso. Então, muitas vezes, dependendo de como seja o padrão até de fazer e da personalidade dos pais, e aí a gente vai juntando, né? A sistemicidade, o quê? Esse pai e essa mãe, eles vieram de uma família que tinha X, Y, Z configuração. Isso daqui deles, obviamente, eles vão utilizar como base, seja de forma consciente ou inconsciente, para criar a Cláudia. Cláudia vai fazer similar com as filhotas. E óbvio, aí a Cláudia não vai estar casada, obviamente, né? Aqui, nesse momento que a mãe dela estava. Ela vai estar numa outra perspectiva. Entretanto, porém, contudo, todavia, o que você leva internamente vira base. E aí a questão da humilhação, que muitas vezes pode ser também, como eu chamaria de uma dor invisível, e pode levar esse processo de comportamento mais impulsivo em relação, ou compensatório em relação à utilização do dinheiro, ele pode estar com base aí, né? Que aí a gente vai vendo, por exemplo, uma criança que muitas vezes recebe com muita frequência, engole o choro, né? Você é homem, você é mulher, senta direito. Esse negócio de senta direito, Jesus, Maria José. Eu vivenciei isso. Eu sou menina dos anos 70, 80. Não pareço, mas sou. Né? Então, os valores nos quais a gente vem sendo inserido fazem parte do nosso fazer. Porque o nosso comportar, eu sempre coloco assim, como nós estamos hoje, sempre vai ter porquês e paraquês. A forma como a gente faz os nossos comportamentos, eles têm motivações, né? Que vieram, minha mãe ensinou isso aqui, só que ela ensinou com palavras, com ações e com todo o processo da perspectiva e da realidade concreta e emocional dela também, que obviamente também vai estar ligada com o sistema, né? E aí, a relação amorosa. Então, são processos que vão estar sempre, eu digo assim, tem uma querida outra profissional que eu gosto muito, ela fala, tem uma bonequinha, você já ouviu falar da Matrioshka, aquela bonequinha russa? Não sei. Não? 1900 e bolinhas, até porque minha avózinha paterna tinha uma. Então são bonequinhas que vão sendo, é uma grande, você desenrosca aqui no meio, ela tem uma menor. Você desenrosca, a outra no meio tem uma menor. Então, em geral tem mais 5 bonequinhas dentro de uma bonecona. Então se a gente pode pegar essa imagem mental para entender a gente, principalmente enquanto adulto, né? A gente vai ter essas, pode-se dizer, versões da gente mesmo. Versões ou camadas? Coisa a se pensar, viu? Mas eu chamo de versões porque, assim... Eu acho que pode ser versões, porque a gente, de acordo, pelo menos pela minha experiência, a gente vai buscando esse conhecimento, a gente é uma mulher muito cíclica. Então você vai mudando, né? Em todos os sentidos, né? Nas suas vestimentas, no seu posicionamento. Então, eu acho que poderia... Tá passando por ciclos, né? Nós mulheres somos muito cíclicas. Um outro entendimento da palavra cíclica em relação à mulher, por exemplo, se a gente vai ligar com a parte mais biológica, e sim, agora eu vou virar pra câmera, dizer assim, principalmente nós mulheres que menstruamos, tá? Temos a questão ligada sim com a parte bioquímica, não só como tão propagada a questão da TPM, etc. E dentro das finanças é um ponto. As mulheres gastam mais quando estão na TPM, então a atenção redobrada para esse momento. E aí não tem a ver necessariamente apenas com o que é, digamos assim, que é mais do que clichê, virou uma coisa até ruim da TPM em si. Mas que sim, a forma como a gente percebe como os nossos hormônios também estão nos influenciando também pode fazer um diferencial. E vai casar, como eu estava falando da matrioshka, né? Uma coisa que está junto da outra, que está dentro da outra, que está dentro da outra. Por isso que eu falei de versões também. Que eu também me pensei e me referi aqui. E levando para o campo emocional, por exemplo, você tem uma dor. Aí
acontece outra coisa, mais uma dor, e vai acumulando, e aí é onde que vem aquela explosão, né? O corpo fala, também. reflete Sim, de alguma forma, e aí, né, às com as vezes, doenças. E aí isso pode ter a ver com processos de repetição de padrão, como é que você aprendeu a enfrentar a dor. E aí, como eu estava falando também da questão da matriosca, vai juntando, e vai juntando o que também? Tudo isso que eu estou colocando. A gente nasceu inserido numa família que tem um viés, que tem uma vivência financeira, que tem uma realidade financeira X. Como é que foi se dando o processo educacional da gente? Na fazenda, no campo, numa família classe média, numa família com muita possibilidade financeira tranquila, né? Tranquila no sentido de, sim, de fato, de ter muito dinheiro na conta, né? Ter carro, enfim, tudo aquilo que a gente pode nomear e que a gente coloca como não somente objetos, mas status, classe social, mas pontos que trazem pra gente essa noção de eu sou assim, assim ou assim em termos financeiros. E sim, eu peguei pela questão da humilhação lá com as crianças, porque muitas e muitas vezes quando a gente diz engole o choro, faz assim, faz assado, trava a emoção, é claro que tem um certo aprendizado aí, tem. A questão é que antigamente, pelo menos uns 40 anos para trás, com mais ênfase e frequência, a gente via muitas vezes os pais não considerarem mesmo, criança, então, nossa, senta aí, cala a boca porque eu sou teu pai, sou tua mãe. Ah, mas assim eu fui criando e não tenho nada disso hoje em dia. Então, mais ou menos. É possível que tenham questões, sim, que você vivencia hoje e faz, e que você não ainda conectou que tem a ver com essa parte. Então, obviamente, para cada pessoa vai ser de uma forma diferente por conta desse processo de historicidade emocional, que aí tem a ver, que a gente volta de novo para a ideia da matriosca, com essas camadas ou essas versões da gente mesmo. Que aí a gente vai da criança para o adolescente, né? A gente deseja o quê? Ser reconhecido por papai e mamãe. Só que não é um mero reconhecimento. É se sentir amado. Minha mãe, porque a gente vem de uma família assim assado, cozido, frito, que tem menos dinheiro, tarará, tarará, vou fazer direito. Mas é de fato isso que a pessoa quer? Nem sempre. Tem vezes tem jovens que conseguem se descobrir, gostando do que pode vir a trabalhar, até porque o direito tem várias possibilidades, como uma boa parcela das profissões hoje em dia, mas às vezes fazem muito para tentar dar conta e aí dessa coisa da eu sou boazinha, né? Não vai ser um profissional muitas vezes bem sucedido, e aí vem todos os problemas. Ou às vezes vai ser porque eu tenho que manter isso aqui. Olha, não, eu gostei, não, olha, isso aqui me dá dinheiro. Pai, mãe, tenho dinheiro, isso aqui, vou dar um carro, vou dar uma casa, nananã. Vai passando o tempo. Se de fato a pessoa não aprofunda para qual o sentido real para mim de estar exercendo dessa forma essa ocupação, porque aí não precisa ser só o direito, né, gente? A gente vai ampliar para uma série de possibilidades aí, né? Inclusive as pessoas também que são o que a gente chama de baixa renda, né? E que se veem obrigadas a estar numa ocupação que não é a que elas querem, né? Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, vou meter a cara, é isso que tem, é isso que está aparecendo, é isso que eu vou fazer. E óbvio, claro, a gente precisa estar vivo. Então, na sociedade que a gente vive, a gente precisa de dinheiro. E uma das queixas que a gente tem, que me trazem muito essa questão também, que tem um impacto muito grande na vida das mulheres, é a questão da violência sexual. Uhum. E eu queria saber de você como a gente poderia estar ajudando mais, porque eu sei que isso impacta muito, é muito doloroso isso. Então você poderia falar um pouco sobre essa questão dessa violência e como essa mulher pode, procurar, porque às vezes ela acha que a vida acabou por causa disso. Então, assim, o que você traz para essas mulheres que passaram por esses abusos, até às vezes com o próprio pai? Sim. Com as pessoas mais próximas ali. Eu não vou ter dados assim mais concretos, no sentido dos números, mas não deve ser difícil a gente achar via IBGE e etc., censo, né? A quantidade de possibilidades reais de acontecimentos em relação à vitimização da mulher hoje em dia
ela está dentro de uma faixa alta para a população no geral e com um núcleo mais específico de onde acontece isso são nas relações mais próximas e é na família. A grande maioria de nós mulheres, e aí das que menstruam e que não menstruam, vivenciou de alguma forma, por ser mulher, né, algum tipo de abuso. Qualquer violência, seja ela qual for, ela é tão dolorosa quanto a violência física. Eu costumo colocar assim que a gente não tem como mensurar, gente. Então só aquela pessoa que... Tá? Relevem aqui, ó. Só pra vocês terem ideia, né? Uma mulher que só foi passada a mão de leve aqui no ombro ou no bumbum quando ela estava andando na rua. Vou dizer que ela não se sente mal por N situações e não é um mero sentir mal. Como que aquilo impacta emocionalmente para ela? Invadiu a privacidade dela, né? Privacidade, invade o corpo. Aí a gente vai também para o nosso processo da ligação da parte sistêmica e da matriosca, no sentido de que tem várias coisas sempre compondo, né? A gente vivencia uma realidade que ainda é muito machista, que ainda é muito centrada no olhar mais masculino, né? E aqui não se trata de medir forças. É como a gente vai olhar historicamente para o que vem acontecendo e é de onde a gente está inserido desde a época feudal. A gente vai começar a entender como é que a gente foi sendo moldada para o que é uma mulher, como que é ser mulher, o que é ser uma boa mulher, o que é ser uma boa pessoa. E aí o outro extremo que eu ia colocar aqui é da vivência da violência sexual em si, né? A gente não tem como mencionar e dizer que isto aqui é menos e menos doloroso que uma vitimização física em si, né? A gente pode talvez colocar isso no sentido de ser mais explícito, da gente realmente ter situações que vão impactar o corpo físico, mas emocionalmente ela pode ser muito, muito parecida. E a gente precisa entender que são dores que sim, vão com certeza também impactar na forma como a gente se olha, como a gente se autovalora. E isso tudo vai impactar assim, na forma como a gente vai utilizar também o nosso dinheiro no nosso dia a dia. E como é que é o seu trabalho de resgate para a autoestima dessa mulher? Não tem fórmula mágica, Cláudia. O que eu brinco de dizer assim é que a fórmula mágica é esse processo de autoconhecer. É um processo. Exato! Porque as pessoas às vezes têm dificuldade para colocar, para se expressar, né? Para se abrir com uma pessoa que aparentemente no início é uma estranha. Então, assim, é um processo longo até você arrancar isso de dentro da pessoa, né? A pessoa ter coragem de se abrir, de falar. Quando a gente pensa em trazer à tona toda essa sequência, né, de nascimento, infância, teve situações de humilhação, teve situações de abandono, teve situações de rejeição que foram internalizadas e estão no nosso processo inconsciente? Sim, não, médio para cada pessoa vai ser de um jeito. Então, essa fala do arrancar é compreensível. Mas não é obviamente o que acontece, né, gente? O processo, talvez, que algumas pessoas possam colocar como arrancar, tem a ver com essa complexidade, que eu não gosto de usar mesmo a palavra dificuldade, mas por vezes é uma dificuldade mesmo, da pessoa começar a aprender a falar de si. Mais do que falar, porque a figura do terapeuta, a figura do psicólogo está ali como um intermediador. Só que é um intermediador que fala, que pensa e que tem muito estudo. A gente não pode nunca entender que crianças e adolescentes, como adultos, isso pode ser permitido. Só que a gente vivencia uma realidade. E assim, a gente tem todo esse cuidado hoje, que eu não sei se os pais antigamente tinha, mas hoje parece que as mães estão despertando mais, né? Com essa questão de colocar a criança no colo. Eu tenho uma filha mesmo que ela não permite que qualquer pessoa coloque a filha dela no colo, que pegue. Então ela tá ali o tempo todo assim, ligada. E outra coisa, o cuidado, porque quanto mais próximo as pessoas, é onde que acontece também
abusos, né? Assim, então, Pode ter esse ser, olhar, ter essa maldade de não deixar com qualquer pessoa, de não deixar, por exemplo, as meninas, né, já com idade, mocinha ali, qualquer idade, dormir na casa de qualquer pessoa. Então, ter também esse cuidado, né? Então, acho que hoje as pessoas, com a informação, tá mais atenta. E aí eu gosto exatamente mais dessa última forma como tu colocaste. É um cuidado, é uma precaução, é uma prevenção, que a gente só consegue isso através do processo da educação e da orientação sexual dos nossos filhos, das nossas filhas, né? Das crianças como um todo, dos adolescentes como um todo. As minhas filhas já fazem isso com as minhas netas, de orientar, de, sabe, em todos os sentidos, assim, de passar a mão, de ensinar para elas que isso é invasão, sabe? E aí a gente eu acho isso bacana, porque tem criança que acontece isso, que a criança acha que é normal, que é natural. E não, eu vou enganchar de novo com outras dores invisíveis que a gente pode elencar aqui. A vergonha, a humilhação, né? Porque a vergonha ela pode vir tanto de um filho meu não faz assim, e eu não vou gritar aqui, né, gente? Mas poderia até ensinar, porque quando eu tô lá, só eu e a pessoa, eu ensino. Com adultos, com crianças, né? E óbvio que eu vou ajustando isso à medida que eu vou percebendo da pessoa que eu tô atendendo, né? E eu sempre digo assim, a pessoa com quem eu estou em trabalho, porque assim, é um trabalho consigo, né? É um processo de auto-olhar, assim, que realmente aquela ideia do eu me melhorar, não porque só tem um padrão X que eu tenho que chegar, mas o que eu, com tudo isso que eu tenho vivido, e aí desde a criança ela vai ter não é só uma quantidade de compreensão, mas uma capacidade de compreensão dentro da idade dela, dentro da idade, dentro da capacidade biológica, dentro da capacidade neuronal, neuroquímica dela também, né? E aí a gente pode pegar assim, eu aprendi o quê? Na mamãe, na escola, né? Isso você está falando, tem uma coisa que aí eu vou rapidinho te cortar, falando da questão desse cuidado, etc., que vamos ver aí principalmente, mas não tão somente com as mulheres, é o quê? Ah, tá bom, eu sou a fiatinha, eu sou a filhinha boazinha, eu sou a aluna boazinha. Aí eu me encapsulo. Como é que eu vou então sentir que eu consigo de fato falar sobre algo que tem a sensação de que é algo que ela não pode falar para todo mundo, né? Então a ideia é, como que a gente aprende a falar com essa criança? Como que a gente aprende a ensiná-la e a educá-la sobre o próprio corpo, sobre o valor, quem pode, quem não pode tocar onde, quando, denominar certas partes, porque são partes, as íntimas, né? São partes que são nossas, não são fantasia, elas existem. Agora a gente vai mudar um pouquinho aqui, que a gente falou essa questão da criança, né? Colocando essa questão de você, de instruir as mulheres para estar cuidando, né? E cercando, instruindo os filhos, até que ponto pode ir, até que ponto não pode ir. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre as mulheres. A questão dos relacionamentos abusivos, psicológicos, físicos, os sinais que elas podem ter. Esses sinais que os maridos no relacionamento começam a falar que é feia, começa a colocar defeito, coloca ela para baixo, a autoestima vai lá embaixo. Como é que a gente pode também estar ajudando essas mulheres? Porque assim, de certa forma, ela só vai se diminuindo, ela só vai murchando, e aí onde vem uma depressão. Como que a gente pode estar ajudando essas mulheres a identificar esses sinais, a buscar ajuda? Porque às vezes o companheiro ele é tão manipulador que ele afasta ela da família, dos amigos, para ficar mais fácil ali para ele. Como que a gente está falando aqui? Processo de auto-perceber. E começar a se informar mais sobre. A gente só entende esses pontos se a gente começa a olhar pra gente com mais aprofundamento. Ah, eu ouvi na novela. Ah, eu tô vendo agora no vídeo da Cláudia. Mas o que é isso aí de abuso mesmo? Não, mas... Aí você começa, mas o meu marido? Ah, ele diz que eu sou feia. Ah, mas o meu namorado? Ah, mas aquele paquera que eu tive falou mesmo que eu sou sem jeito, ou que eu sou uma tábua reta. Ou as vestimentas também, né? Que eles falam vestimentas. muito, né? Aqui,
Os vermelhos. Os vermelhos chamam a atenção. Mais do que atenção, né? Eles são ainda considerados coisas de mulheres que não são boas mulheres, né? Assim, a gente ainda tem estigma da puta, da vadia, da vagabunda. Aqui a gente tá aqui para quebrar esses paradigmas e falar, sim, sobre todos os assuntos. Por quê? Porque a gente sabe que falar sobre dinheiro é um tabu. Falar sobre sexo é um tabu. Então aqui a gente está para quebrar isso mesmo e falar e mandar real. É para ajudar, é para trazer conhecimento para essas mulheres que estão aí passando por alguma situação, que possam se identificar e sair desse lugar onde faz com que ela se diminua, com que ela sofra e entre uma depressão, é isso? Aí a gente vai juntar de novo e fazer essa ligação com a ideia da imagem da matrioshka, uma bonequinha dentro da outra. Quais são as coisas que estão juntas, encapsuladas aí, para levar com que essa mulher esteja num lugar e vivenciando uma relação onde ela não consegue nem nomear que aquilo que ela está vivendo é um abuso. Exatamente. Ah, não, mas é porque ele é tão bom assim, ele vem aqui e me beija, ele vem aqui e consegue pagar as contas do mês. Não, sabe, é o jeito dele. Então, de novo, é claro, não vou entrar aqui em estereótipos e nem a ideia aqui é dizer que os homens todos são assim, não. A gente não tem essa questão de isso aqui é só nesse quadrado, isso aqui é só nesse quadrado. A gente precisa entender a historicidade, por isso que eu falo, auto-olhar. Como e a gente está aqui também, Adelaide, em favor da família, tá? Deixar bem claro aqui, mas que a gente quer que as mulheres observem aonde elas estão. Sim, mas veja, né? Uma família de que jeito? Com quais valores a gente quer? A gente, hoje em dia, com a possibilidade de conhecimento que a gente tem, Cláudia, com isso que tu estás fazendo, não é muito mais... Sabe por que eu estou te falando isso? Porque, por exemplo, eu passei por um luto. E quantas mulheres já estão aí em um luto, em um relacionamento? É esse olhar que a gente quer que você tenha. Entende? Que viu que o casamento acabou, mas ela se permite sair naquele lugar. Ela não sabe como sair, principalmente quando envolve a questão financeira. Não é uma obrigatoriedade da gente, por exemplo, ser uma mulher que ela se submete a viver muitas coisas que ela não gostaria, às vezes, pelos filhos, sofrendo, adoecendo. Conversei outro dia com uma mentorada e ela, recém-casada, não teve ainda um parâmetro no relacionamento e ela perguntou qual seria a referência ou parâmetro para poder identificar se esse relacionamento é bom ou não para ela. Se a gente pega a vivência de uma mulher que tenha tido só essa relação, a gente pode até dizer que ela não tem um parâmetro de vivência dela, mas ela dentro de uma família. Como é que eram as relações dos casais dessa família dela? Provavelmente a possibilidade e a realidade é dela repetir de alguma forma o padrão que ela tem como base, certo? E aí a gente vê que isso às vezes é transgeracional. Claro que a gente vai ter a possibilidade de mudando à medida em que a gente vai se olhando. Eu posso pessoalmente não ter vivido, mas eu tenho um entorno, né? Mães, tias, madrinhas, vizinhas, professoras, que em geral são as outras mulheres que a gente vai se encontrando. E hoje em dia, graças a gente nos anos 70, 80, muito pela televisão, mídia impressa, jornais, revistas, hoje em dia escancarado em tudo quanto é canto da internet, notícias que podem ser tanto verdadeiras quanto nem tanto, e não só notícias, mas conhecimento sobre essa parte, como as mulheres estão hoje em dia nesse momento que a gente vivencia, o que é considerado um relacionamento assim, assim ou assim. E aí a gente vai para a questão do saudável. E aí a gente vai enganchar a questão da autoestima. Na questão de fazer você se sentir bem. Porque o amor também é para ser leve. É para ser compartilhado com leveza. Não é para ser pesado. Não é para ter aquela cobrança. Não é para ter aquela proibição de usar um batom, de cobrar uma roupa. Mas aí, como é que você aprendeu a definir isso para ti? Porque você aprendeu como que eu acho que eu sou bonita,
como é que faz sentido para mim, brinco grande, brinco pequeno, um monte de pulseira que faz barulho, um batom mais claro, uma unha toda vermelha. Esse processo é aprendizado, esse é o olhar. É a gente entender como que a gente aprendeu e vai aprendendo a se valorar. Então, essa valoração, às vezes, ela está perpassada por uma obediência, principalmente ao masculino, que aí, às vezes, vem, sim, de uma vivência paternal, ou com padrasto, ou com padrinho, ou com tios, ou com irmão. Seria que o machismo? Também, né? Porque eu só não gosto de entrar nessa dualidade, embora a gente tenha também, obviamente, machismo e feminismo, que na verdade tem a ver com os padrões que a gente vem vivenciando histórica, socialmente e economicamente. Não tem como a gente dissociar isso. Por isso que eu falo da matriosca, da imagem da matriosca, daquelas camadas e das facetas e das versões da gente. O que era considerado uma boa mulher em 1800 e em 1700 não é o mesmo de hoje, de 2025. Ai, que bom que teve as mulheres que lutaram pela gente, que a gente quer ter liberdade de expressão, de falar o que a gente quer, não é? Uhum. Como foi importante o trabalho delas. E é isso que a gente quer, dar essa continuidade, dar voz para a mulher. E empoderar as mulheres. E aí a gente também vai ter mulheres hoje. Mas isso não foi o que eu aprendi. Mas a minha mãe não me ensinou assim. Mas esse negócio de trabalhar três turnos em casa, na família, que de acho dessa feminista não queria ter esse trabalho todo, não. É uma forma, muitas vezes, de expressar a insatisfação. Porque o que acontece numa vivência de um casamento, que a gente está falando aqui em termos de casamento, mas isso pode ser numa relação de namoro, isso pode ser numa relação de paquera, né? Onde quem faz e tá ali na massa, botando a mão na massa, que a gente chama, é a mulher. Quem traz o dinheiro para casa é o homem. Então, é um padrão ainda muito vivenciado. Mas veja, essa mulher, mesmo essa mulher que fala dessa forma, ela também tem a possibilidade de dizer isso que tu colocaste agora. Ela consegue expressar, gente. Em 1700 e 1600, se você falasse sobre isso, você era jogada na fogueira. Dentro da minha mentoria, eu gosto muito de empoderar mulheres, não no sentido, mas no conceito, para que elas tenham essa independência, que ela busca essa independência social, profissional, financeira. Por quê, gente? Para não ficar refém. Por exemplo, eu que passei por um luto, foi muito difícil, sozinha. Então a gente não tem que esperar o pior acontecer para a gente poder cuidar das nossas finanças. E para a gente ter essa liberdade, porque muitas vezes a mulher ela submete a passar por alguma coisa por causa dessa questão financeira. Também, né? E aí a gente vai então para pontos que a gente poderia entender como que a gente segue pensando, né? Como é que está a qualidade da relação que eu estou inserida hoje, na que eu estou hoje. Tenho espaço para falar daquilo que eu gosto? Tenho espaço para usar roupas, acessórios, a cor do batom, como a gente está falando agora, a cor do esmalte, né? Então, eu tenho espaço para ser quem eu sou? E aí a gente volta lá para aquilo que eu estava falando. A gente aprendeu como a entender como a gente é. A gente aprendeu como a entender sobre os nossos sentimentos. A gente aprendeu como sobre o processo de autovalorar. E aprender também a debater com o outro, porque é um debate, é uma discussão no sentido de, olha, eu gosto disso, e você? E a gente está numa relação amorosa, de convivência, de troca, de eu faço assim, olha, eu gosto de fazer isso, você faz aquilo. Então, você começar a observar quais são esses pontos e como é que é isso quando eu estou nessa parceria. Ele me incentiva, porque assim, mas você está querendo dizer que o homem tem que dar sempre um sorriso e abraçar a mulher e levar a flor. Não é exatamente só isso, né? Mas ele respeita os desejos e as suas vontades, né? Que não é meramente vontade por capricho, gente. É como você se percebe que você é. Por isso que eu falo da autoestima. Como que a gente aprendeu a se autovalorar? E de novo, é processo. A gente vai construindo, né? Uma vez eu me lembrei, construindo, a gente vai buscando cada vez mais essa autonomia para ser quem a gente é, quem a gente quer ser, com os nossos limites muito bem definidos. A gente vai aprendendo a colocar esses limites e a exercitar, né? Como é que a gente aprende a estabelecer isso
com essa vivência de primeiro o outro e depois eu. Aí a gente vai precisar entender que a gente vai precisar ir achando, é um contínuo, os processos do que a gente poderia chamar de meio termo. Quando é o filho está precisando de tal coisa, aí eu acho que eu posso citar um pouquinho da vivência aqui da Cláudia. Ela, no processo do luto, como foi repentino, ela foi fazer o quê? Prática. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. As filhas estavam em tal lugar, eu vou morar onde, como é que vai ser o dia a dia, vão pra casa de quem, vão pra casa da onde, saiu de Paracatu, veio pra Brasília. Então ela foi coordenando isso daí. Deu 2, 3 anos da morte em si, ela começou a sentir dores, começou a sentir tontura e começou a perceber que algo não estava legal. Perceber o que o corpo está demonstrando. E é claro, a gente não pode nunca deixar de levar em consideração avaliações médicas, com bons profissionais, tanto quanto possível, né? Mas o que o emocional dela está trazendo com essa questão desta parte do corpo está adoecida naquele momento. Vai ter uma correlação, né? Então, só para falar aqui da labirintite, o labirinto é a parte do nosso corpo que traz do nosso equilíbrio físico. Então, veja, ela vinha de 2, 3 anos aí, dessa vivência de ter que organizar e botar... Não deu tempo de sentir, a verdade foi essa. A verdade deu sim, ela foi passando isso aqui, olha, pai, de conta que eu não tô sentindo, por quê? Aí a gente vai enganchar lá pra trás. Qual foi a vivência aí? Quais foram os modelos? E que ela pegou consciente e inconscientemente pra o que é uma mulher forte? O que uma mulher pode fazer num momento como esse? Aí a gente tem isso, gente, das nossas mães, das nossas tias, das amigas, de um monte de coisa. Você sabe que, assim, essa questão das finanças, né? Por exemplo, eu tinha um comportamento e quando eu vivi ali naquela situação, né, um impacto que eu tive na minha vida, a gente muda de 2 formas. Quando a gente tem um impacto emocional ou quando a gente inspira em alguém. E eu, de verdade, eu quero que vocês inspirem alguém. Não espera o pior acontecer para você cuidar das suas finanças, como foi o meu caso. Porque eu tinha essa preocupação com esse perfil. Minha vida era um caos, ia ter um impacto muito grande. E eu precisava proteger as pessoas que eu mais amo, que são as minhas filhas. Porque ali eu era agora, né, depois daquela situação, eu que era o porto seguro delas. Isso porque elas já não eram mais crianças pichichitas, né, gente? Nem gentinhas, como a gente fala lá no norte. Então, foi aonde que eu busquei. Falei, tô deixando dinheiro na mesa, o que vai acontecer? E assim, uma das minhas preocupações também, que a gente que vem do interior, a gente vê muitas pessoas recebendo herança e gastando tudo, torrando tudo. E eu tinha também essa preocupação. Eu falei assim, gente, eu vou ter que mudar, não dá para ser assim. Então, eu investi em mim para ensinar para elas. O maior presente que a mulher pode se dar é ser dona de si, de ter essa liberdade, de ter o poder de escolha. Né? Então, esse é o melhor presente que a mulher se dá. E foi isso que eu fiz, eu investi em mim o tempo todo para eu poder também estar ensinando para as minhas filhas. E a gente já está aí com 9 anos, né? Com esse inventário, mas eu falo que eu sou a persona transformada, porque aconteceu comigo, eu tive que buscar esse conhecimento. E a gente não aprende com os nossos pais, a gente não aprende na faculdade, né, a cuidar das finanças. Aí eu vou dizer assim, a gente aprende de um X jeito. À medida em que a gente vai tendo as vivências, a gente pode reorganizar, transformar. Eu sei que tem uma outra palavra que as pessoas não gostam muito, mas eu curto muito porque a ideia é eu tenho isso aqui, como que eu ressignifico, como que eu dou outro sentido para isso. Minha mãe e meu pai aprenderam assim, para eles isso era cuidado. Mas eu não acho mais, porque eu estou vivendo isso, e eu estou pensando diferente, eu quero experimentar diferente. Então você vai lá e diz assim, isso aqui foi o que meus pais me trouxeram. O que é que eu sinto que dentro dessa vivência agora, do luto, da forma de lidar com as finanças, de trabalhar e de estar no dia a dia com as minhas filhas, tem da minha vivência aqui. E eu falo assim que o meu maior resultado são as minhas filhas. Hoje elas já estão aí, né, formadas, 2 dentistas, uma médica, mas assim, já estão com a clínica delas. E eu sei que quando elas receberem essa herança, a única certeza que eu tenho é que elas vão multiplicar o que o pai deixou. E assim, só de saber que é independente, que não precisa
dessa herança e que elas já estão caminhando, e a gente não sabe nem por mais quanto tempo ainda vai arrastar, né, essa herança, mas elas não ficaram paradas, a gente não parou, a gente buscou, a gente cresceu juntas, e isso pra mim, gente, não tem preço. Sabe aquela ditada assim, que tem coisas que o dinheiro não compra? É exatamente isso. Sim, não é mágica, gente. É processo. Porque para que ela esteja trazendo essa fala agora, a Cláudia, eu tive a grande benesse de poder acompanhá-la enquanto profissional da psicologia, né? Que quem que eu sou, quais são as minhas questões familiares, mas eu já faço assim, mas isso é errado, isso é o certo, né? Mas por quê? Como? Mas, eu não, olha só, então eu quero me permitir, quero experimentar. Então, ela foi vendo nela mesma. Isso aqui que eu tô trazendo também para vocês nesse bate-papo aqui, né? Para poder chegar a ter ela também, porque óbvio, como a gente tá falando, né? A mãe dela foi base, a avó foi base para ela. Isso também tá elencado para as suas filhas, mas muito, olha só, agrega, por isso que eu tô falando do processo da ressignificação, Cláudia, porque você começou a ressignificar coisas dessas mulheres, sim, familiares, da ligação com os homens, da vivência do que é um relacionamento, como que é, né? A minha avó teve 17 filhos e tinha dia que ela tinha uma rapadura e um queijo para alimentar essas crianças. Então, assim, minha mãe veio dessa escassez e ela desenvolveu abundância. Tudo que ela fazia é sempre assim, até hoje, viu, gente? Vai fazer, por exemplo, o almoço, 2 tipos de carne, vai dar um presente pro neto, não serve só a camiseta, tem que dar a camiseta, a bermuda e o tênis. Então, assim, até hoje não quebrou esse comportamento não, sabe? Mas ela conseguiu desenvolver isso na gente, a criatividade, a abundância. Eu acho isso muito legal, né? Sim. Ela veio de uma escassez e desenvolveu um outro comportamento. E que refletiu aqui pra gente também, né? Essa questão de buscar, de crescer, de se desenvolver. Então, assim, eu devo muito ali, por isso que eu gosto de honrar a minha história, a minha origem, que eu vim ali de Paracatu, terra dos dançarinos, do pão de queijo, da empada de capa fina, porque quando a gente conhece a nossa história, a gente se apropria dela. E é onde começa essa relação com o dinheiro, né? É na família. E é onde a gente tem que conversar, porque ainda tem muito tabu. E a gente tem que conversar sobre o dinheiro, porque tem um reflexo muito grande na vida adulta. Sim. Né? Então as pessoas sofrem muito, porque desenvolvem doenças, né? A ansiedade, a depressão e tantas outras coisas. Mas o que as pessoas têm, que as pessoas têm que mais olhar é esse peso, né? O peso da dor emocional, Sim. A dor invisível, ter esse olhar, esse carinho, esse cuidado. É através desse auto-olhar, desse autoconhecer, que é esse auto-questionamento, gente. Você tem que virar para você mesmo na sua história e dizer, nossa, onde é que eu tô vendo mesmo? Como é que eu caguei lá atrás? Parece que eu ainda tô lá enganchada, mas eu tô olhando pra cá. Mas você entende que tem uma parte que tá pra lá? Bom, o que a Cláudia falou em relação a honrar é fazer o seguinte, ó. Pra eu poder ir pra frente, se eu ficar assim, eu vou pra frente, mas vai ser de um jeito meio capenga, né? Esse dar as costas aqui não é necessariamente negar, tá? Mas entender, eu venho daqui. Eu fiz X, Y, Z. O que me trouxe até aqui agora. Quando eu me olho, eu aprendo a aprender sobre mim. E sobre esses pontos todos que a gente vem trazendo. Como eu me percebo que eu posso ser independente ou não. E, obviamente, como a gente aprende a gerenciar nosso dinheiro, né? Para eu ir à frente, sim, eu honro tudo que aconteceu até aqui. E também me permito, X, Y, Z não fazem sentido para mim nisto que eu desejo. E como é que eu aprendo a desejar diferente? Conhecendo de mim, abrindo essa possibilidade para entender, mas então só aquelas mulheres que não podem mais ser donas de casa? Podem. Tem mulheres que são extremamente felizes assim. Isso é um processo. Esse auto-olhar, e aí eu vou pegar também uma frase que ela falou, que eu realmente sempre falo, que é reconhecer, acolher, para então a partir daí, o que eu faço? Então a gente tem que ter muito cuidado com o peso do vazio, com
com as dores invisíveis, porque elas impactam muito no nosso emocional e o emocional impacta no financeiro. E o que a gente mais quer é justamente isso. A gente quer que a mulher seja protagonista da história, das suas histórias, né? Que busque ali a sua liberdade financeira, o seu poder de escolha, ser dona de si, realizar sonhos. Eu gostaria de te pedir para você deixar uma mensagem para essas mulheres que estão aqui com a gente, nos acompanhando. O auto-olhar, esse olhar para trás e ver de onde a gente vem e como estamos hoje, vem de como fazemos e de como ou não começamos a aprender a nos valorar, a reconhecer quais sentimentos: culpa, abandono, rejeição, vergonha, humilhação. A gente consegue reconhecer, a gente consegue nomear. E como é que isso vem se mostrando na nossa existência? Como a Cláudia trouxe, eu iniciei um luto. Como é que eu lidei com esse luto? Foi a perda física de uma pessoa que ela ainda ama, porque ela vai continuar amando de um outro lugar hoje. Ninguém morre enquanto permanece vivo no coração de alguém. Ela precisou, ela agiu de um padrão que ela já tinha muito mais conhecimento e empurrou a dorzinha dela lá para baixo, porque ela botou as filhas e as outras questões na frente e chegou uma hora que o corpo dela começou a dizer: então, te contar? Você vai ficar quietinha aqui porque você precisa entender qual é o seu equilíbrio. E a gente só faz isso se a gente começa a observar essas questões. Então, processo individual, pode parecer bobagem, mas tem uma outra frase que eu sempre trago: um dia por vez. Eu falo que é 1% todo dia. Muito que bem. Querida, eu gostaria de te agradecer por esse momento. Foi incrível. Tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. Deixa aí o seu arroba para as mulheres que quiserem seu acompanhamento. Eu falo por mim, gente. Foi, assim, transformador na minha vida. Foi não, está sendo, porque a gente nunca para. Terapia a gente tem que fazer sempre. Meu arroba, gente, é Adelaide Araújo, tudo junto, .psi, P-S-I, de psicologia. Lá pelo Instagram vocês me acham. Então, a gente gostaria de agradecer e dizer para vocês que eu estou aqui para quem precisar se organizar. Porque a gente buscar esse autoconhecimento, né, tanto pessoal, profissional, emocional, muda o jogo. E se você quiser, a gente está aqui para te ajudar, para pegar na sua mão. Porque quando a gente organiza por dentro, a gente organiza por fora. E aqui a gente encerra mais um quadro Além das Finanças. Já me segue no canal e ativar o sininho se você quer receber conteúdos como esse.